Boa noite. Hoje é 5 de março de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Opera Mundi. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A Suprema Corte norte-americana reverteu uma decisão que havia tornado o ex-presidente Donald Trump inelegível. A decisão anterior estava restrita ao estado do Colorado, mas com essa decisão, por unanimidade, os juízes da Suprema Corte concluíram que a Constituição não permite que os estados desqualifiquem um candidato para a disputa presidencial. Isso rompe com uma certa estratégia do Partido Democrata de tentar a inelegibilidade de Trump em diversos estados do país, especialmente naqueles com uma inclinação mais pró-democrata, mais liberal, mais esquerdista no linguajar político norte-americano. Para discutir o significado dessa decisão e como ela impacta a corrida presidencial nos Estados Unidos, Opera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Além da Ana, nós contamos com Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pela Federal de Alagoas. Jones Manuel também é educador popular e comunicador digital. E para completar o nosso trio, Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Antes de continuar, eu queria pedir desculpas a vocês pelo atraso. Ele é decorrente de dois fatores. Nós estamos fazendo uma migração no projeto gráfico de Opera Mundi, estamos com problemas técnicos que aparentemente estão resolvidos, e amanhã deve estrear um novo site. Então, se você gosta de ler o Opera Mundi, amanhã, lá pelo meio-dia, estará tudo bem por lá. Por enquanto, ele está congelado e a gente está atualizando as notícias nas redes sociais. O segundo motivo é que está caindo uma chuva muito forte aqui em São Paulo. Meus colegas de bancada, em Brasília, Ana Prestes. Está em Brasília, Ana? Estou. Rita, em Santa Catarina, Florianópolis. É isso, Rita? Isso. E Jones Manuel, em Pernambuco, estão olhando para mim e falando: nossa, você está todo molhado, o que aconteceu com você? Eu fui pego pela chuva. Tá bom, gente? Desculpa. E eu começo perguntando a vocês três, obrigado por aguardarem a minha presença, inclusive. E eu começo perguntando qual a importância dessa decisão da Suprema Corte. Ana Prestes começa. Obrigada, Haroldo. Boa sorte aí, que você consiga salvar tudo da chuva. E boa noite também para a Rita, para o Jones, quem está aqui no chat nos acompanhando e quem ainda vai nos acompanhar. É interessante analisar isso e um pouco complexo, porque o Trump ele tem demonstrado uma capacidade de reverter os seus reveses, digamos assim, em mais projeção, em mais campanha, em vitimização. Estou sendo vítima de perseguição. É uma característica, inclusive, dessa extrema-direita. A gente tem isso no Brasil também. O que foi aquele ato aqui, né, daquele domingo na Paulista? Foi uma tentativa de ganhar parte da população para a tese de estamos sendo perseguidos juridicamente, pela imprensa, pelo governo. Então, o Trump também ele joga muito com isso. Agora, era uma campanha bastante consistente essa. Eu acompanhei um pouco, fui lá ver qual era essa emenda, nem conhecia essa 14ª emenda, em que uma pessoa que participa de um ato de sedição, de insurgência contra o Estado, não sei se precisamente são esses os termos, mas esse é o espírito da coisa, elas não poderiam se candidatar. E mostram como também o jogo político nos Estados Unidos
passa pelo jurídico também, passa pelas batalhas jurídicas e batalhas judiciais. Com certeza, para o Trump seria seria bastante prejudicial que em alguns estados as pessoas não tivessem o nome dele na cédula, né? Obviamente, apesar de que o sistema dos Estados Unidos ele é bastante diferente, né? Então você acaba votando, você não vota diretamente no candidato, você vota em delegados, né? Delegados que vão te representar numa grande espécie de assembleia e que vão ali decidir quem é o presidente. Então, o que ele poderia fazer é jogar mais peso naqueles estados em que ele estaria certamente nas cédulas. Então, na minha opinião, Trump ele sai em vantagem, apesar de que se ele estivesse enfrentando essa batalha jurídica, também ele se vitimizaria e utilizaria isso a favor dele. Mostra como a batalha eleitoral está passando também pelo judiciário, por essas batalhas jurídicas, e que isso deve continuar para os próximos meses, porque há outros processos que envolvem Trump que estão em curso. Obrigado, Ana. Passo a palavra para a Rita. Boa noite. Estava mais uma vez procurando o microfone. Boa noite a todos, todas, né? Boa noite, Haroldo, Ana, Jones e todo o pessoal que está aqui acompanhando. E esperamos que a chuva dê uma trégua aí em São Paulo, né? Olha, eu estava lendo também sobre isso hoje, porque o sistema eleitoral estadunidense, ele é tão complexo, tão cheio de meandros, que para nós que estamos acostumados com um sistema eleitoral com regras muito claras, é difícil de acompanhar. E olha que eu acompanho a política dos Estados Unidos há muitos anos, e sempre tem uma coisinha, né, que a gente não sabe muito bem por quê e como funciona. Pelo que eu entendi do debate que aconteceu na Suprema Corte, nos Estados Unidos, o debate foi o seguinte: olha, não pode um Estado definir algo que acarrete problemas para o país inteiro. Essa foi a decisão, né? Então, se o Estado que está onde o Trump foi declarado inelegível, que é o Colorado, né? Tem uma decisão, e essa decisão vai ter efeitos sobre outros estados, ter efeitos nacionais, isso pode gerar instabilidade no nosso sistema federativo. E foi essa a razão que levou a maior parte dos juízes a considerar, né, que aquela decisão não teria efeitos para um pleito nacional, teria efeitos apenas se fosse um pleito dentro do estado do Colorado unicamente. Inclusive, 3 das juízes que participaram disseram que seria necessário recomendar ao parlamento que fosse votada uma lei relativa a essa questão para que haja garantia jurídica, vamos dizer assim, para as próximas eleições. Então, isso é assim, meio para tentar explicar, né, o que aconteceu para os nossos espectadores. Agora, o que isso significa? Foi muito feliz a frase da Ana, assim, de que o Trump tem conseguido reverter a situação para o seu lado, né? No sentido de que ele acaba acumulando mais força, acumulando mais votos, ou talvez pelo menos mais visibilidade. Porque há 2 meses atrás, as pesquisas mostravam o Trump atrás do Biden, né? Agora já está mostrando levemente à frente, em torno de 5 pontos percentuais. Lembrar que as pesquisas de opinião dos Estados Unidos não são muito boas, apesar de que eles são conhecidos por terem inventado grande parte dos mecanismos que a gente usa na ciência política hoje, né? Vem da ciência política estadunidense, mas é que o sistema deles não é uma cabeça, um voto como é o nosso. Então, para nós, essas pesquisas elas são mais eficientes. Como é uma eleição por colegiado, a opinião do eleitor não necessariamente, no final, vai definir quem é o candidato eleito. Então, nem o próprio candidato do partido, né? Porque se num estado ganha um candidato, os eleitores dele podem mudar, fazer negociações, enfim, tem isso também. Né? Pode, teoricamente, o delegado eleito, ele tem liberdade para votar. Ele não é eleito para ir lá depositar um voto fechado na urna. Então, o colégio de delegados pode ter uma mudança. Em algum momento aqui do programa, eu posso contar uma história interessante, como aconteceu quando
o Roosevelt estava já com o pé na cova, todo mundo sabia que ele ia morrer, e ele era o candidato favorito ali em 45. E teve uma grande confusão justamente em torno do vice dele, que acabou sendo o Truman. E o Truman não era o favorito do eleitorado, mas acabou sendo ele, que era um cara sem nenhum carisma, era um general sem carisma nenhum, porque vamos dizer assim, o poder do Partido Republicano, Roosevelt era do Partido Republicano, acabava preferindo que o trabalhista, que era o preferido do eleitorado, não fosse. E aí, lá no colégio de eleitores, eles mudaram, vamos dizer assim, a preferência do eleitor para que o Truman fosse o vice do Roosevelt. E o Roosevelt, como todo mundo sabia, morreu logo em seguida, e o Truman se tornou o presidente dos Estados Unidos, plano Truman, bomba atômica, tudo aquilo que a gente conhece, né? Mas eu já estourei o tempo, depois a gente... Tá bom, depois a gente pode voltar essa historinha. Jones Manuel. Olá, gente, boa noite, Haroldo, boa noite, Rita, boa noite, Ana, todo o público do Ópera. Antes de começar a fala, fazer uma leve propaganda, né? Um leve merchan. O nosso chefinho, Breno Altman, está aqui em Recife, amanhã, às 5 horas da tarde, no Armazém do Campo do MST, vai ter um lançamento do livro Contra o Sionismo. E aí, todo mundo que for de Recife e região estiver acompanhando a gente, amanhã, feriado, então já aproveita, vai para a praia mais cedo, já volta da praia, já vai direto para a atividade. Amanhã, às 5 horas da tarde, no Armazém do Campo do MST. Todo mundo convidado, vai ter venda do livro, autógrafo e tudo isso. Enfim, dito isso, veja, eu acho que tem vários aspectos institucionais que Ana e Rita já pontuaram muito bem. Eu vou me focar mais na dimensão política, né? Quando o Biden foi eleito, veio aquela velha sociologia formal, falsificadora de conhecimento, junto com o viralatismo, que é dizendo assim, a fórmula para a gente derrotar a extrema-direita foi dada pelos Estados Unidos, né? Olha aqui, o que Biden fez, o exemplo de Biden, por aí vai. Veja, concreto e objetivamente, 4 anos depois do governo Biden, que inclusive tem muitos aspectos até para a gente debater no decorrer do programa sobre o que foi aquilo, né? Porque quando Biden ganhou o governo, não sei se todo mundo lembra, mas eu vou fazer questão de lembrar pro resto da vida, o pessoal dizia que era o fim do neoliberalismo, né? Que era o fim do neoliberalismo, que começava uma nova era. Teve até um livro que foi lançado no Brasil, Biden Economics, que, assim, você pega para reler, né, alguns anos depois, complexa a situação. Então, concretamente, do ponto de vista político, a extrema-direita ela não foi enfraquecida nos Estados Unidos, né? Assim, sobre vários aspectos, inclusive, o governo Biden reforçou elementos do discurso da extrema-direita e uma consolidação de bases eleitorais, de uma configuração territorial, de que determinadas regiões, determinados estados vão voltar, tendencialmente, por longo prazo na extrema-direita. Então, a gente tem um problema político, veja, se o Trump for candidato, a probabilidade dele ganhar é gigantesca, né? Isso está dado. E mesmo se ele não for candidato ou não ganhar, não parece estar caminhando nenhuma solução, nenhum enfrentamento político de longo prazo para enfraquecer a extrema-direita. Isso por um lado. Ao mesmo tempo, como não está contando meu tempo, e eu não sei quanto tempo falta, eu vou pedir para colocar, só para dar um exemplo, esse gráfico que eu mandei agora no chat, para a gente ver como é que é complexo pensar as coisas, né? O Trump é de extrema-direita, tem um discurso fascistoide, vai estimular a extrema-direita no mundo inteiro, mas o governo Biden, a despeito do discurso pró-trabalhador, na porta de fábrica, apoiando greve, o que concretamente significa os democratas no governo? Coloca na tela, por favor, o gráfico, a foto que eu mandei aí no inbox, só para a gente ver um dos aspectos mais visíveis, né? Que é o número de pessoas deportadas. Isso é um gráfico que mostra que, veja, quem mais deportou gente não foi o governo Trump, mesmo com o discurso xenofóbico, racista dele, foi o governo Biden, né? Assim, olha a diferença de número, gente, que gritante, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que, do ponto de vista da correlação de forças, favorável à extrema-direita, a vitória de Biden, de Trump, seria muito ruim, inclusive muito ruim para a gente no Brasil,
estimularia muito a extrema-direita, por exemplo, a eleição de 2026. Concretamente, os democratas são muito mais eficientes na operação política de fazer o mal, né? Seja no tema dos imigrantes, seja no tema do encarceramento em massa, seja no tema das intervenções imperialistas. Assim, o que é que os democratas estão fazendo, por exemplo, no cerco à Rússia, expandindo a OTAN, colocando o mundo na boca de uma guerra mundial? O que é que os democratas estão fazendo na questão palestina, sabe? Então é um cenário muito complexo, mas me parece que aponta para a gente os limites de uma tentativa meramente institucional de recompor a normalidade democrática no enfrentamento à extrema-direita. Tá certo, Jones. Eu acho que você estourou o tempo, mas não foi por culpa sua. Então, não tem problema. Aí eu nunca tenho culpa de nada, Haroldo. Eu estou sempre inocente, é uma coisa impressionante. Tá certo. Quem vê sabe, quem vê sabe. Gente, a vice-presidente Kamala Harris publicou um vídeo pedindo por cessar-fogo em Gaza. É um pedido bastante explícito e que mostra um posicionamento diferente do que vinha sendo professado pelo presidente Biden. Vocês avaliam que essa mudança, essa manifestação da Kamala Harris é uma tentativa de salvar o Biden do desastre, que é dar o apoio a Israel, ou é uma tentativa do Partido Democrata de eventualmente substituir o Biden neste processo? Eu sei que são poucos elementos ainda para pensar, mas são as cartas que estão na mesa. Como você avalia isso? Rita Coitinho, você começa. Eu vou começar primeiro pedindo desculpas para o público, porque eu fiz uma confusão. O Franklin Roosevelt era Partido Democrata. Eu confundi, o Partido Republicano era o Ted Roosevelt, que é o cara do ursinho Ted, lá do começo do século XX. Eu fiz uma confusão familiar, tá? Era o Partido Democrata, o Franklin, tá? Dos anos 40. Mas todo o resto é verdade, inclusive a gambiarra para que o Truman fosse o presidente. Olha, Haroldo, como a gente já avaliou em outros programas aqui no Ópera que eram dedicados à questão da Palestina, a gente tem observado que dentro do Partido Democrata há uma agitação anti-guerra, né? Anti-guerras em geral, acho que é bom colocar no plural. Isso não condiz com o posicionamento do setor majoritário, vamos dizer assim, do setor que comanda o Partido Democrata, no caso o Biden, mas isso reflete as bases do partido. E num momento de campanha eleitoral, em que a tendência é que a campanha de rua, o voto, o convencimento do coleguinha ir votar, porque o voto não é obrigatório, o voto é durante a semana, eventualmente tem que faltar ao trabalho, eventualmente tem que repor horas no trabalho, porque não é garantido essa questão de sair para votar, então precisa convencer as pessoas a ir votar. Então o militante, aquele cara que é engajado no partido, ele é importante. E aí por que eu estou falando isso? Essa questão da guerra, ela aparece para o Partido Democrata como um desafio na mobilização daqueles que podem fazer alguma diferença nesse voto aí que eu estou falando. Então, e a Kamala, ela tem essa penetração nesse setor, que é um setor que defende políticas de liberdades individuais, né, questões de cotas, questões de saúde, de sistema de saúde público. Ela é filha de imigrantes, então ela tem um apelo. Não estou dizendo que ela faz essa política, porque a Kamala Harris deu várias demonstrações ao longo dessa gestão de que ela está muito mais com a elite que está no poder nos Estados Unidos há mais de um século, porém ela tem essa pegada, ela consegue reunir esse setor. A mesma coisa a Michelle Obama, que vem sendo aí algumas pessoas falando que talvez seja o caso de substituir Biden por Michelle, tem rolado esse tipo de conversa. Então, esse aceno dela, anti-guerra e pelo cessar-fogo, nesse momento em que Israel já ultrapassou todos os limites do razoável, inclusive agora com esse fuzilamento em massa,
na fila da comida, né, da espera da ajuda humanitária, eu acho que ele acena para esse pedaço do Partido Democrata que precisa ser mobilizado, que não está mobilizado, que se mobilizou muito para tirar o Trump, né, e que tentou emplacar um outro candidato, que não era o Trump, né, que não era o Biden, né, e agora está desmobilizado, porque está desanimado com os resultados do governo, enfim. Então, eu acho que ela faz esse aceno, é um aceno para a militância, para o eleitorado fiel do Partido Democrata, para que se engaje na campanha e vá buscar aquele voto que pode fazer diferença. Né? Justamente mas ainda não está não é um movimento para substituir o Biden, na sua opinião? Eu não vou dizer que esse movimento não existe, porque ele existe. Mas a gente não tem elementos ainda para dizer vai substituir o Biden, porque eles estão, né, insistindo, inclusive ele tem ganhado as prévias, né, do partido. E isso é muito louco, assim, mas é aquela coisa da tendência de votar em quem já está, porque não reeleger é ruim para a imagem do próprio partido, né? Então eles têm essa coisa da tradição. Mas eu acho que em algum momento isso pode surgir, mas aí eu já não sei se seria o nome da Kamala. Aí acho que o nome seria outro. Talvez a Michelle Obama ou ainda outro nome. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Não, veja, além dos elementos que Rita colocou, acho que tem, na entrevista que o Lula deu para o Kennedy Alencar, o Kennedy questionou essa questão do apoio dos Estados Unidos a Israel, né? E o Lula deu uma explicação que eu achei muito curiosa, né? Fez uma metáfora dizendo lá do filho que quando cresce, meio que faz o que quer e tal. Tem um debate, inclusive, do quanto os Estados Unidos conseguem ter influência direta, influência não, influência é dada, controle, melhor dizendo, essa é a palavra, controle sobre as ações de Israel. O fato é que me parece que eles criaram uma cilada, né? Deram todo, historicamente, isso não é de agora, historicamente, todo o apoio militar, geopolítico, logístico, institucional, diplomático para Israel, se formou um bloco governante lá que quer resolver a questão palestina a partir de um genocídio mesmo, né? É isso que está em curso. E por mais que os Estados Unidos, em algumas dimensões, endureçam um pouco o tom, falem da necessidade de cessar fogo e tal, me parece que o bloco governante de Israel não está determinado a parar, né? E aí, medidas mais duras seriam o quê? Um corte da ajuda militar, uma ameaça de rompimento de relações. Isso não está colocado, nem existe conjuntura interna dos Estados Unidos para fazer isso. Então tem uma armadilha ali. Ao mesmo tempo, a opinião média dos estadunidenses está bastante contra, né, o que Israel está fazendo no povo palestino. E os Estados Unidos conseguiram fazer, o que é fantástico, inclusive, gigantescas manifestações de rua em solidariedade ao povo palestino, né, marchas muito grandes, muito expressivas. Acho que declarações como a da Kamala Harris se dá dentro de um jogo de ambiguidades, que é uma coisa é o que se opera nos bastidores da política, né, no alto nível entre estados, e outra coisa é, dentro de um contexto eleitoral, tentar dar respostas que são medidas diariamente por pesquisas quanti quali sobre as necessidades que os eleitores têm, né, por vários elementos, inclusive, que Rita colocou sobre, por exemplo, a necessidade de mobilizar o seu eleitorado. E vários analistas colocam que nos Estados Unidos há um bom tempo que define a eleição é o quanto cada turma sai de casa para votar, né? Nem a conquista do voto, é quanto cada turma, ou democratas ou republicanos, sai de casa para votar. É isso por um lado. Se o Biden vai ser substituído ou não, aí, sinceramente, eu não faço ideia. Não estou acompanhando esse debate. Eu sei, assim, o debate que a gente vê é todo mundo falando que o Biden está gagado, com todo respeito aí de idade, mas que o Biden já passou da validade, né? Enfim, passou dos 80 anos, volta e meia dá algumas declarações que você vê que falhou lá a mente na hora. Enfim, não sei. Eu provavelmente eu estou acompanhando mal. É bem provável, inclusive. Mas eu nunca vi debates, analistas colocando a Kamala Harris como candidato. Eu já vi isso que a Rita falou, por exemplo, várias pessoas falando da Michelle Obama, o que seria curioso, né? Porque seria um revezamento de famílias na presença dos Estados Unidos nos últimos 30 anos, né? Mas tudo bem, lá eles podem fazer isso, a família Bush, a família Obama, e vai se revezando e vai... A família Hillary que não foi bem sucedida, né? A família Clinton também, mas é isso, 3 famílias, né? Que ficam ali
meio que se revezando, mas tudo certo, é isso, eles podem fazer tudo. Ana Prestes. Bom, primeiro, eu concordo tanto com a Rita como com o Jones, que em nenhum momento eu ouvi nenhuma menção também de ninguém, de nenhum lado, da Kamala Harris poder substituir Biden na corrida, né, na presidencial. O que a gente ouve muito sobre a Michelle Obama, isso a gente escuta, parece que tem pesquisa, tem gente falando nessa possibilidade. Então, essa é uma questão. Depois, essa fala da Kamala Harris é uma tremenda cara de pau, né? Assim, impressionante, porque na sexta-feira, 1º de março, no Conselho de Segurança da ONU, a Argélia propôs uma resolução imediata por conta daquele massacre lá da ajuda humanitária do norte de Gaza, né, da cidade de Gaza, e Estados Unidos vetou. E eu acho que essa fala da Kamala Harris foi agora, domingo ou segunda, né? Foi agora, tem 2 dias no máximo, bem na véspera da superterça. Sabendo que nas primárias democratas, os últimos, acho que Michigan e outras, teve um voto de protesto. Teve, como é que eles chamam lá? Um voto descompromissado, né? Ou não comprometido, uma coisa assim. Tipo assim, eu sou democrata, mas não estou gostando do Biden, não é com o Biden que eu quero ir. Eu tenho uma forma lá que eles se manifestam nas primárias. E as pesquisas também dizem, as pesquisas já mostram Trump à frente, e as pesquisas mostram uma grande insatisfação, parte expressiva de democratas, com esse apoio praticamente irrestrito a Israel. Então, eles vetam lá, né, a resolução no Conselho de Segurança da ONU no dia 1º, um dia depois do massacre, mas depois, no final de semana, eles jogam aqueles pacotes de comida, e aí tem até fotos de que era comida vencida e tudo, para os palestinos, e colocam a Kamala Harris para falar, e recebem hoje o Benny Gantz, deixando o Netanyahu enfurecido, ou seja, tentando dar resposta no meio da superterça, todas essas ações, tentando dar alguma resposta, né? Biden, vamos lá, o Biden vai mudar o curso, né? E a gente sabe que não, né? Então, achei muita cara de pau da Kamala Harris, inclusive se prestar a esse papel totalmente contraditório, totalmente avesso ao que os Estados Unidos estão fazendo com esse apoio do genocídio do povo palestino em Gaza. O Antony Blinken também tem moderado o discurso, né? Tem uma coisa assim, não usem armas dos Estados Unidos contra civis, tem uma série de medidas de contenção de danos que eles estão tentando tomar frente a essa avalanche Trump aí que parece que está vindo com força. Certo, obrigado, Ana. Vou passar a terceira pergunta, que é a seguinte. Vocês acham que o Partido Democrata errou na esperança de bloquear Trump pela via judicial e não apostar no caminho político eleitoral de conquista de novos eleitores com uma plataforma mais propositiva e não apenas, digamos, de antitrumpismo neste momento? Jones Manuel. Acho que o Partido Democrata errou por existir, né? Não, mas brincadeiras à parte. Veja, eu acho que tem um grande debate, aí eu volto para a primeira fala. Quando o Biden foi eleito e veio com esse negócio, muita gente veio com esse negócio do fim do neoliberalismo e por aí vai, uma das pessoas que teve uma abordagem mais lúcida foi o próprio Breno Altman, que ele lembrou que no contexto, a criação do New Deal e o governo Roosevelt estava num contexto que você tinha a União Soviética crescendo 10% ao ano, explosão de greves nos Estados Unidos, muita luta social, muita agitação operária, um movimento sindical ainda muito forte, um mundo conflagrado. Então, assim, o New Deal ele não surgiu porque o Roosevelt era um cara que tinha inclinações keynesianas, sabe? Ou porque ele conversou com Getúlio Vargas, que os fãs de Getúlio dizem que foi o Getúlio que ensinou a intervenção estatal para o Roosevelt. Surgiu dentro de um contexto específico de luta de classes. O governo Biden
desde o começo, ele nasce de um contexto em que a classe dominante dos Estados Unidos, o bloco de classes no poder, não estava disposto a nenhuma mudança substancial. Isso já estava mais ou menos provado no próprio governo Obama, né? As políticas mudancistas do ponto de vista interno do Obama, boa parte delas foi deformada no processo de aprovação legislativa. O plano Biden, boa parte dele não saiu do papel no que existe mais substantivo em termos de mudança, e aí o que existe, inclusive, de expansionismo fiscal, de aumento do gasto público, tudo isso dentro de uma arquitetura que não muda o fundamental. Então, isso já estava mais ou menos colocado no que foi as dificuldades do governo Obama, no que foi os problemas de tirar do papel o plano Biden, e tem um elemento, o autor, inclusive, da adaptação musical da abertura do Outubro, o Érico Bonfim, ele escreveu um texto para a revista Ópera sobre a eleição, sobre o Bernie Sanders, né, que é um texto muito bom. O Érico Bonfim, ele mostra que teve um debate que as primárias do Partido Democrata, que escolheram a Hillary no lugar do Bernie Sanders na primeira eleição do Trump, elas foram fraudadas, né? E aí foi para o julgamento na Suprema Corte, e a Suprema Corte disse que não tem problema fraudar, não, porque é um partido de associação privada. Se ele quiser fazer a regra que ele quiser, ele frauda. Então, ali já ficou claro o seguinte: a burocracia reinante no Partido Democrata diz assim: eu prefiro perder a eleição do que deixar o Bernie Sanders ser candidato. E não que o Bernie Sanders seja lá um Abrastemp, viu? Enfim, mas assim, é isso, percebe? Então, eu acho que o que está em questão é que, fora de uma situação de uma intensificação cada vez maior do conflito político, do conflito de classes e de uma tentativa ousada de tentar romper o bipartidarismo extraoficial que está lá nos Estados Unidos, a lógica do Partido Democrata vai ser uma lógica de gerenciamento da coisa sem mudanças mais profundas. Então, assim, o próprio arsenal político, imaginativo, teórico de como enfrentar a extrema-direita não vai muito além de um gerencialismo ali do que é a máquina do imperialismo estadunidense e por aí vai. E se não for judicial, ele vai ser candidato e talvez ganhe, aí volta na próxima e vai nessa, assim. Eu acho que não tem muito além disso, especialmente dentro da dinâmica do sistema político dos Estados Unidos, que aquilo ali, como diria o Domênico Lossurdo, né, o monopartidarismo competitivo, né, que você conseguir criar uma alternativa eleitoral naquele sistema é muito, mas muito difícil, sabe? Então é uma situação complexa. Eu, particularmente, torço pela briga, que aquilo vira uma guerra civil, um caos da desgraça, que tudo se desgraça em bomba, em guerra, em tiro, porque é a melhor coisa que existe para o mundo. Tá certo. Vou passar a palavra para Ana Prestes. Eu acho assim, a pergunta é se o Partido Democrata não foi tão exitoso ir para a via judicial, né? Isso. Eu acho que na batalha valem todas as vias, né? Vale para você derrotar seu adversário, desde que esteja ali dentro das regras, né, digamos assim, embora essas regras... Eu tava lendo, vamos falar em regras, eu estava lendo aqui de novo a seção 3 da tal 14ª emenda da Constituição. Gente, pelo que está escrito aqui, o Trump não poderia ser candidato mesmo. Ele fala assim: nenhuma pessoa deverá ocupar qualquer cargo sobre os Estados Unidos que, tendo previamente prestado juramento de apoiar a Constituição dos Estados Unidos, tenha se envolvido em insurreição ou rebelião contra o mesmo, ou deu ajuda, ou conforto a seus inimigos. Ou seja, aquele 6 de janeiro, tudo, o Trump se encaixa aqui, né? Mas não tramitou em julgado, né, Ana? Só que ainda não terminou o processo, né? Mas existem muitos elementos aí para... Não tramitou em julgado, não tramitou. Isso. Bom, enfim, então, nessa batalha eleitoral, a via jurídica ela também ela é um dos campos. Não acho que eles estão usando só esse campo, não vejo assim, não sei se foi esse um pouco, ou como campo prioritário, digamos assim. Então, acho que faz parte do jogo eles apostarem também nessa via. Agora,
antes da gente entrar aqui no ar, inclusive, e eu acho que uma fala do Jones expressou um pouco isso, ele falou assim, não sei se eu estou acompanhando bem. Aí eu e a Rita, a gente estava comentando, né, que dá um certo fastio, às vezes, acompanhar essas eleições dos Estados Unidos, porque é muita hipocrisia de ambos os lados. Eu também compartilho dessa opinião de que houve uma euforia quando Biden venceu, aquela coisa Biden versus Trump na eleição passada. Inclusive, nós fazíamos vários programas, fazia tanto aqui no Ópera, como fazia lá na Fórum também, de análise dessas eleições, porque, ao fim e ao cabo, os Estados Unidos, eles empoderados desse seu destino manifesto, né? Eles fazem estragos, vai ser com Biden, vai ser com Trump. Assim, eu estava em Cuba agora, semana passada. Trump vencer, isso é um desastre maior, né, do que já está acontecendo agora. Mas Biden também não mudou, não tirou as 123 medidas lá que o Trump tinha acrescentado à lei Helms-Burton. A mesma coisa com a Venezuela, de invasão ou de interferência, intervenção. Embora também os democratas fizeram muito mais intervenções humanitárias, entre aspas, eles acham que eles têm esse direito de fazer as intervenções pela democracia ou intervenções humanitárias do que o próprio Trump fez mundo afora, né? Trump apostou muito mais na guerra comercial com a China. Então, vai ser complicado acompanhar essa eleição, porque acho que dessa vez há uma consciência mais forte de que não tem essa história do Biden salvador, da democracia e o Trump, o grande desastre para a humanidade. Eu acho assim, o que pode ser ainda pior do que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em Gaza, com total apoio irrestrito, até 2 semanas atrás, digamos assim, poucos dias atrás, apoio restrito por parte do governo democrata de Joe Biden. Obrigado, Ana. Rita Coutinho. Para completar o que disseram os meus antecessores, que eu tenho um acordo, 2 observações, né? A primeira eu acho que a Ana tem razão em dizer que todas as armas são válidas, vamos dizer assim, desde que dentro da regra do jogo. Mas é curioso que eles tenham apostado nisso, porque, diferentemente do Brasil, onde a gente já tem uma compreensão no nosso sistema jurídico, Supremo Tribunal Federal, enfim, de que os direitos fundamentais, eles também se aplicam nas organizações privadas, né, nos partidos, nos clubes, né, a ideia de eficácia horizontal, né, dos direitos, isso não é assim no sistema jurídico estadunidense. Os direitos fundamentais, direito de autodefesa, né, de poder apresentar suas razões antes de ser excluído, por exemplo, de uma agremiação política, essas coisas, eles não se aplicam para os coletivos privados, eles se aplicam às relações individuais entre pessoas. Isso é uma característica do sistema jurídico estadunidense. Se a gente aqui no Brasil sabe disso, eu acredito que eles sabem melhor do que nós, que é assim. Então, eu, de fato, desde o início que isso começou, eu achei curioso, né? Será que eles têm tanto controle assim sobre as altas esferas do judiciário? Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Trump, quando saiu, já tinha feito maioria na Suprema Corte. Né? Isso, inclusive, foi discutido em relação a direitos individuais, como direito de aborto, né? Algumas pessoas discutiram essa questão, que isso poderia trazer alguns retrocessos, né? Então, de fato, foi curioso. Mas é isso, acho que eles estão usando todas as armas possíveis no sentido de enfraquecer esse candidato, talvez forçar, acho que talvez a estratégia dos democratas fosse ter forçado os republicanos a encontrar um outro candidato com menos apelo popular, né? Agora, o Trump está sabendo usar, porque ele se coloca desde o começo, desde a outra eleição, como o antissistema. Quanto mais o sistema o persegue, mais ele torna claro e evidente para os seus seguidores, para o seu eleitorado, de que, de fato, ele é o cara antissistema, esse sistema que me oprime, esse sistema que não paga meus direitos, esse sistema que me exclui, esse sistema que não garante que eu tenha o mínimo para viver enquanto gasta fortunas em guerras pelo mundo. A gente sabe que
os republicanos também gastam fortunas em guerras pelo mundo, né? Mas o eleitor estadunidense, pelo visto, não. Né? O eleitor estadunidense médio é extremamente ignorante das questões do seu país em relação ao mundo. Eles realmente acreditam no excepcionalismo americano, no modo de vida americano, né, na sua democracia. Eles, de fato, acreditam nisso. Então, são muito voltados para dentro. Então, a gente coloca, a Palestina tem efeitos ali nos militantes do Partido Democrata, a gente acabou de falar isso, parece uma contradição, mas isso é uma fatia, vamos dizer, mais consciente, né, de um eleitorado que discute mais política, né, que faz alguma discussão, mas isso não é o perfil do eleitor estadunidense. Eu acho que realmente o Trump tem boas chances, né, de vencer essas eleições. Não estou vaticinando, porque muita coisa ainda pode acontecer, mas a estratégia judicial, de fato, foi inócua, né? Acho que até deu uma certa forcinha para ele. Gente, eu vou fazer um breve intervalo. Lembrar vocês que a Opera Mundi é sustentado pelo financiamento de seus espectadores e leitores. Então, anota aí, www.operamundi.com.br/apoio. Escolhe lá a faixa de contribuição que cabe no seu bolso. Você também pode se tornar membro pagante se estiver assistindo este programa no YouTube agora mesmo, clicando em Seja Membro. Se você quiser fazer um super chat, um super sticker, mandar uma pergunta por aí, essa é a hora. O Luiz está dizendo que eu estou quase seco. Eu estou porque eu estou dentro de casa, porque está chovendo muito ainda lá fora, Luiz. E, finalmente, se você quiser mandar um pix, apoia@operamundi.com.br. Essa é a nossa chave e nossa razão social, última instância editorial limitada. O jornalismo de Opera Mundi é comprometido com a verdade e esse compromisso precisa do seu apoio para enfrentar as grandes corporações. Tá certo? Vamos nessa. Aliás, queria dizer que o Breno, como o Jones falou, o Breno está lançando o livro amanhã em Recife. Hoje ele lançou em João Pessoa. O Breno está percorrendo as capitais do Nordeste. Ao todo serão 10 lançamentos no Nordeste, 7 nessa primeira leva e 3 no final. Já teve em João Pessoa, agora Recife, depois tem Natal, Fortaleza, São Luís, tá certo? E por aí vai. Sobral, vai ter lançamento em Sobral também. Então, fiquem atentos nas redes sociais de Opera Mundi para esses lançamentos. Depois vai ter Bahia, Aracaju e Maceió. E teve em Campina Grande já ontem. Então, se você é do Nordeste, aproveite para encontrar com o Breno, ouvi-lo falar, porque todos esses eventos têm debates, mesas, apresentações do Breno e tem assinatura, sessão de autógrafos no final desses encontros. Em Recife, põe de novo na tela aí, Patrícia, para a gente dizer onde é. É no Armazém do Campo, às 17 horas, dia 6 de março. O Jones já tinha dito, estou repetindo aqui. Obrigado a todo mundo que está colaborando, porque muitas organizações estão participando de todos esses lançamentos. Em Recife, Natal, Fortaleza, enfim, muita gente envolvida na defesa do povo palestino, tá bom? Voltando aqui para a nossa conversa, o cenário de uma possível volta de Trump à Casa Branca deve preocupar o Palácio do Planalto? Como o governo Lula deve lidar com essa possibilidade de contar com um governo de extrema-direita nos Estados Unidos e, ainda por cima, um governo aliado de Jair Bolsonaro? Ana Prestes, você começa. Eu creio que sim. Eu acho que eu falei um pouquinho aqui da América Latina, né? Falei de Cuba, falei da Venezuela. Agora eu acho que toda a América Latina, América do Sul, tem que se preocupar com a vinda do Biden, não, com a vinda do Trump. Falei. Com a vinda do Trump para a presidência dos Estados Unidos. Embora, como eu também disse, Biden não representou tanta diferença
para muitos países, fez um aceno meio fake aí com a Venezuela, num momento que ele precisava, né, por conta de questão do combustível, né, questão energética, depois da guerra, do início da guerra lá na Ucrânia, mas não fez muita diferença aqui para a nossa América do Sul, para a nossa América Latina. Um governo Trump, vamos ver o que se espera, porque até alguém falou aqui no chat, eu concordo, ele é bem pragmático também, né, no sentido do foco, né? Ele evitou guerras, tentou, inclusive, terminou com algumas, né? Aquela saída do Afeganistão e tudo mais. Acabou, não foi com ele que se saiu do Afeganistão, mas ele fez o né? Ele fez todo o preâmbulo para a saída do Afeganistão. E aqueles gestos todos ali com a Coreia do Norte, foi bem pragmático com relação à China, fez uma guerra comercial. Acho que nesse sentido, também, o governo brasileiro pode ser que tenha que ficar mais alerta, porque vai tentar fazer com que vai jogar duro para que o Brasil não seja essa grande porta de entrada também para a China, na América Latina e no Caribe, vai fazer uma política um pouco estilo, apoiando presidências como a do Milei, que fica atacando a China e sai do BRICS, esse tipo de coisa. Então, acho que nesse sentido há que se preocupar com o governo de Trump com relação ao Brasil. É isso. Obrigado, Ana. Rita Coitinho. Bom, é sempre uma coisa complicada a gente avaliar como que o governo vindouro, né, vai agir. Agora, a gente tem alguns elementos. Em primeiro lugar, a questão do Trump em relação à América Latina, justamente pelo seu maior pragmatismo em relação ao que interessa mais, de uma maneira mais direta aos Estados Unidos, Trump fez um governo com muito mais tensão no continente latino-americano. Lembrar que o Obama tinha feito alguns acordos com os cubanos e relaxado alguns pontos do bloqueio econômico a Cuba. O Trump retomou todos os pontos de bloqueio, né? E Cuba hoje está vivendo uma crise econômica muito séria, muito, muito difícil para o povo cubano. Da mesma maneira, o acordo nuclear com o Irã foi denunciado pelo governo Trump, né? Um acordo que não era um grande acordo, mas era um acordo que reduzia também as sanções econômicas em relação ao Irã. O Trump denunciou o acordo, e o governo Biden não reatou, né? Então, para dizer assim, ao falar mal de Trump, não falo bem de Biden, antes que me entendam mal, né? Mas eu acho que há algumas questões que o governo Trump poderia nos acender alertas e que são pontos importantes para a política externa do Brasil e para a América Latina como um todo, assim como para os povos do Oriente Médio. Foi com Trump também que os Estados Unidos fizeram aquela mudança de uma representação diplomática para Jerusalém, né? Até então, a representação diplomática dos Estados Unidos ficava em Tel Aviv. Ao mesmo tempo, os vínculos do Trump com a extrema-direita latino-americana, com Bukele, com Milei, com a própria família Bolsonaro, os nossos militares mais ousados, no sentido, né, de galgar degraus no poder. Então, de fato, a eleição do Trump nos traz algumas preocupações diferentes. Significa que nós não temos preocupações com o governo Joe Biden? Obviamente que temos preocupações com o governo Joe Biden. Mas os democratas, eles são mais voltados ao cerco à Rússia. Isso é uma coisa clara. Assim, basta observar a política externa do Obama, os discursos de Hillary Clinton quando foi candidata a presidente, quando foi secretária de Estado, a política do Biden agora e da própria Nikki Haley, né, que também concorre aí nas prévias, né, a maneira como esse setor, vamos dizer assim, da alta política estadunidense divide o mundo, né? Então, a grande preocupação desses caras no Partido Democrata é
esse cerco à Rússia e o fortalecimento da OTAN, enquanto o Trump puxa mais por uma certa confusão dentro da OTAN. Lembre-se, ele chegou a suspender repasses do governo estadunidense para a OTAN, né, apostando mais na guerra comercial do que no confronto direto com os russos, chegou a dar uma distendida em relação aos russos. Não estou dizendo que isso seria a mesma coisa, né, porque há uma guerra em curso agora, há negócios em curso. O Samir Amin, só para fechar, o Samir Amin, quando ele falava do imperialismo estadunidense, falava do imperialismo da tríade, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: o que garante o imperialismo estadunidense hoje não é a economia. Essa é a opinião do Samir Amin. Os Estados Unidos não são concorrentes em muitas áreas. Industrial, tecnológica, eles vão ficar para trás. Eles são a superpotência militar. Esse é o fundamental. O poder estadunidense está no fato de ser a única superpotência militar. Continua sendo, embora tenha aí alguns reveses em relação ao crescimento da Rússia, nesse sentido, dos investimentos da China, mas ninguém se compara à máquina de guerra dos Estados Unidos, especialmente a máquina de guerra dos Estados Unidos / OTAN. Então, essa é uma questão muito importante e eu não sei muito bem ainda, não consigo entender muito bem ainda como é que o Trump vai lidar com isso. Obrigado, Rita. Passo a palavra para o Jones Manuel. Veja, eu acho que tem duas dimensões, né? A primeira dimensão, do ponto de vista ideológico mundial, acho que a Ana e a Rita já pontuaram bem, a vitória de Trump seria uma tragédia porque daria força ideológica, energizaria a extrema-direita mundo afora, né? Na ideia de seguir o exemplo, de estamos crescendo, olha só, acho que isso daria muita, inclusive, dinâmica de ousadia, de sentido de avanço mundial para a extrema-direita no Brasil e no mundo todo. Do ponto de vista político-ideológico, seria péssimo para a classe trabalhadora no mundo se o Trump ganhasse. Agora, veja, tem outra dimensão que é, do ponto de vista efetivo e prático, os democratas são iguais, se pá piores. Eu tendo a achar que são piores que os republicanos do ponto de vista da política externa, né, da dinâmica imperialista global. Vale lembrar que foi o governo Obama que destruiu a Líbia. Vale lembrar que foi o governo Obama que apoiou o golpe neofascista na Ucrânia, que terminou, inclusive, dando na guerra. Vale lembrar que o governo Obama, que o Joe Biden era vice, apoiou todos esses movimentos de extrema-direita neonazistas na Europa Oriental, né, no leste europeu, que tem coalhado neonazista para todo canto por ali, com apoio direto do Partido Democrata. Vale lembrar que foi o Partido Democrata que espionou a presidente Dilma, espionou a Petrobras, espionou o Ministério de Minas e Energia, apoiou a Lava Jato, né? Inclusive, o Biden, na época que era vice-presidente, ele era especialista para a América Latina, né? Então, assim, tem envolvimento direto, assim, ó, se você puxar, sabe aquele negócio do Scooby-Doo, que você tira a máscara do vilão e acha outro, você tira a máscara do Sérgio Moro, tá o Biden atrás, tá ligado? Então, assim, particularmente, os Estados Unidos só se resolve de duas formas, né? Ou você tem uma revolução, ou o país se explode numa guerra civil. Tirando isso, esses dois caminhos, meio que quem vai ganhar não vai mudar muito a dinâmica do imperialismo estadunidense, porque tem até uma certa literatura na economia, na ciência política, que gosta de pegar uma certa leitura weberiana e falar de uma burocracia racional e eficiente para além dos conflitos políticos eleitorais do momento. O fato concreto é que não importa a dinâmica eleitoral, o complexo industrial militar vai continuar funcionando, vai continuar tudo do mesmo jeito, a CIA, a NSA, a base militar pelo mundo inteiro, e, sabe, tudo isso vai meio que ficar igual, funcionando, ameaçando o mundo de uma guerra. O John Pilger, que é um diretor que morreu recentemente, ele tem um documentário que é de 2016, A Guerra contra a China, que já em 2016 ele estava alertando que os Estados Unidos estão cada vez mais militarizando a Ásia, avançando militarmente contra a China, procurando conflito. Tudo piorou. A questão recente com Taiwan, a intensificação das contradições separatistas ali, sabe? Então, assim, o mundo está na beira de uma guerra, a Rússia toda cercada pela OTAN, com várias possibilidades de escalonamento do conflito militar, tudo isso sobra dos democratas. Então, assim, aquele buraco, aquele lugar horrível, ele só se salva com a Revolução Proletária, que do meu gosto seria o ideal,
né? Mas não vai sair isso da Ocasio-Cortez nem do Bernie Sanders, viu, gente? Tira o cavalinho da chuva, que ali, para esperar alguma coisa dali, é melhor morrer. E ou se aquilo entrar em uma explosão, uma contradição interna de enfrentamento, o que não parece estar colocado agora. Então é isso. Entre democratas e republicanos, eu ficaria em casa vendo filme. Sabe? Eu, para morasse nos Estados Unidos, não votaria em nenhum dos dois. Ficaria vendo filme. Né? Daria muito mais futuro. A última pergunta é bem simples, mas ao mesmo tempo talvez seja mais difícil de responder, que é a seguinte: tem surgido candidaturas alternativas à esquerda nesta eleição. A mais conhecida é do Cornel West, mas não é a única. Vocês avaliam que essas candidaturas podem, ter alguma relevância eleitoral e, duas, acabar pelo sistema de projeto de colégio eleitoral dos Estados Unidos, levando a uma vitória do Trump e sendo inclusive acusadas disso? Começo pela Rita. Olha, eu posso estar errada, mas eu acho que é residual. A quantidade de votos que essas candidaturas terão, elas não fariam um delegado, eu acredito, num estado. Infelizmente, né? Seria lindo, né? Ver o negócio implodindo, porque o Cornel West fez tanto voto que não dá mais para esconder que a galera tá delirando por ele, né? E olha, o Cornel West também tem muitos limites, tá? Para entrar na vibe do Jones aqui. E é verdade, né? Não é um revolucionário, mas é um sujeito, um democrata sem ser do Partido Democrata, né? É um sujeito com visões democráticas, faz um combate da questão racial, critica esse belicismo estadunidense, né? Agora, eu acredito que em número de votos, essas figuras elas não terão expressão. Serão como as candidaturas diferentes que a gente tem no Brasil também, que saem dos grandes partidos, né? Pequenos partidos que lançam um candidato, que faz algum efeito local, acaba tornando alguém mais conhecido do grande público, e eventualmente depois essa pessoa consegue ser eleita para um cargo proporcional, deputado, enfim, mais adiante, né? Eu acredito que vai ser assim. O sistema estadunidense é um sistema muito amarrado para a entrada do novo. A pessoa não consegue circular em todos os estados. O peso do poder econômico nas eleições estadunidenses, a gente fala do peso do poder econômico no Brasil, que é absurdo, né? E mata inúmeros partidos, inúmeras lideranças, mas nos Estados Unidos isso é ainda mais amarrado, até porque há uma legislação para isso, é permitido uma série de coisas que a gente não permite no nosso sistema, lá são permitidas. Então, eu não acredito que farão nem cosquinha no atual sistema estadunidense. Uma questão que pode fazer alguma diferença, e talvez possa vir a fazer diferença, não sei se nessa eleição, mas no futuro, é o voto do imigrante. Os imigrantes votam pouco nos Estados Unidos. Eles não são a maioria da população, mas eles são maioria em alguns estados, por exemplo, no Texas, né, que está dando esse chabu todo. Mas eles votam menos do que os outros cidadãos, embora eles muitos tenham cidadania e poderiam votar. Votam menos, por quê? Porque normalmente trabalham em empregos precarizados. Os piores empregos geralmente são ocupados pelos imigrantes. E como eu falei lá no começo, no sistema estadunidense, a eleição não é no domingo. A eleição é durante a semana. Então, essa questão de sair do trabalho, faltar o trabalho para ir votar, ela, teoricamente, o patrão deveria deixar, mas isso é mais num sistema regular, né, de trabalho, onde o cara vai compensar as horas, né? O emprego precarizado, acaba que o trabalhador não vai votar. Então, o imigrante poderia ser uma força diferente, que poderia fazer alguma diferença em alguma candidatura autônoma, mas ainda assim, né, teria que ter toda uma organização e eu não vejo que isso está consolidado nos Estados Unidos. Obrigado, Rita. Passo a palavra ao Jones Manuel.
Então, assim, primeiro, sem querer ser chato, mas assim, o Cornel West, eu, por exemplo, não votaria nele, viu? Os Estados Unidos têm uma coisa, o Domênico Losurdo chamava de esquerda imperial, né? Que é um programa de esquerda para dentro, redistributivo, democrático e tal, mas do ponto de vista das relações internacionais, a velha manutenção da dinâmica imperialista, da submissão dos povos da periferia do sistema do terceiro mundo. O Cornel West tem várias posições lamentáveis, viu? Mesma coisa. Eu acho que o Bernie Sanders chega a ser pior que ele, assim. Mas, assim, ele também... nos Estados Unidos, de esquerda mesmo, tanto no plano interno como externo, e aí pode ser ignorância minha, de novo, mas eu não conheço enquanto figura política eleitoral ninguém. Eu conheço enquanto figura intelectual e política, tipo Angela Davis, apoiadora da causa palestina, não sei o quê, o Michael Parente, uma figura intelectual, um pensador muito bom, até onde eu vi, né? Pode ser que eu tenha visto um pouco também o Robin Kelly e tal, mas assim, do ponto de vista do cenário político eleitoral, ali, meu amigo, não salva quase ninguém não, né? Só um comentário lateral, eu gosto muito de cinema, por exemplo, o Spike Lee, quando o Spike Lee lançou aquele filme dele que é sobre a guerra do Vietnã, o filme é uma propaganda imperialista do começo ao fim, e a grande crítica dele é porque o racismo é ruim, porque enfraquece a projeção do poder global dos Estados Unidos. Então ele quer o fim do racismo, que é para o imperialismo ser mais eficiente. Essa é a mensagem do começo ao fim do filme. Menos racismo para mais poder global dos Estados Unidos, tá ligado? Então assim, essa é meio que a cultura da esquerda de lá. Isso por um lado. Por um segundo lado, os Estados Unidos é uma das coisas mais antidemocráticas do mundo, né? O rompimento daquele bipartidarismo, sinceramente, e aí parece uma fala meio temerária, mas me parece que aquilo ali só se rompe com a revolução. Sim. Eu não consigo ver brecha institucional para um movimento de baixo para cima conseguir romper aquilo ali, não. Eu acho que na dinâmica normal tende a se reproduzir. E é isso. Um partido que cresceu um pouquinho nos últimos tempos foi o PSL dos Estados Unidos, o Partido do Socialismo da Libertação. Mas mesmo assim, muito localizado, muito fraco, consegue fazer boas manifestações de rua, tem uma boa formação política e tal. É o partido, inclusive, da Jodi Dean, que é uma intelectual, uma pensadora muito importante dos Estados Unidos, mas também não tem expressão. Então é isso. Eu ficaria em casa dos Estados Unidos, assim, eu não iria votar, não. Talvez, sei lá, se o Brandon Altman fosse para os Estados Unidos, eu até daria um voto, porque vinha com um discurso anti-imperialista. Brandon agora virou um líder de massa para debater no imperialismo, eu votaria. Mas, assim, é isso, gente. Dali não sai nada, viu? Sinceramente, o Mesários, saudoso Mesários, antes de morrer, ele falou que o que a gente precisava pensar como um horizonte do socialismo global era a revolução socialista nos Estados Unidos. Pensar é de graça, né? Mas a coisa andar ali, quando tiver a revolução ali, eu até deixo de ser militante, que o mundo está encaminhado, eu vou descansar, vou fazer outra coisa, que a coisa está indo bem, né? A coisa não é fácil, não. Tá certo. Obrigado, Jones. Ana Prestes. Então, estou de acordo que essas candidaturas não fazem nem cosquinha nesse sistema, não ameaçam de forma alguma esse sistema. O que podem fazer um pouco é tirar votos, ter uma redistribuição de votos ali, né, que seriam votos talvez naturalmente dos democratas. Então, não vejo hoje uma candidatura, pode ser que para frente, né, se consiga aumentando as contradições internas, principalmente as condições econômicas, que você consiga ter alguma movimentação antissistema mesmo, antissistêmica de maior porte, que possa vir, talvez, ameaçar esse sistema bipartidário que hoje é tão consolidado. E a gente não fala muito, mas os Estados Unidos, eles têm um sistema altamente repressor, né? Altamente por diversas formas, né? A questão do encarceramento em massa, ele é um dos vetores dessa repressão, o próprio tratamento com os migrantes, né, com a população migrante também é um dos vetores repressores, né? Tudo isso que a Rita falou das condições subhumanas, às vezes, aqui são sujeitadas a parcela importante
da população migrante, embora você tenha diferentes migrantes nos Estados Unidos, você tem uma migração, no caso da Flórida, ali, de anticastristas, antichavistas, né? Esse público, digamos assim, que eles sugam, né, para dentro dos Estados Unidos, inclusive com requisitos diferenciados, né, para você poder entrar no país. Se você for um cubano antissistema de Cuba, você quase tem um tapete vermelho para entrar ali nos Estados Unidos estendido. Então, tem várias formas de se manifestar esse Estado repressor. Quando a Rita falou também de que a população dos Estados Unidos conhece pouco do seu papel no mundo, né? Também é uma das formas de você atuar para se manter hegemônico, nesse sistema hegemônico, quase um culto à ignorância, digamos assim, uma dificuldade, embora toda a tecnologia de comunicação, mas oferecem obstáculos, dificuldades para o acesso de informações e de conhecimento, que acaba também sendo um dos fatores que fazem com que se mantenha ali esse sistema e que você não consiga arrancar uma palavra genocídio da boca de um Bernie Sanders, né? Muito menos de uma Alexandra Ocasio. Então, eles estão muito longe, na minha opinião, de conseguir reverter essa situação. Tá certo, gente. Eu queria agradecer vocês por mais essa noite de debate, pela paciência com o meu atraso, e queria agradecer, a gente está com uma audiência muito forte no Twitter hoje. Todo mundo que estiver assistindo a gente no Twitter, um abraço para vocês. Valeu, Rita, valeu, Jones, valeu, Ana, até a semana que vem. Até, gente. Até mais. Tchau.